Chegamos na última aula dessa playlist de anatomia dental, né? Dessa vez a gente vai falar sobre a anatomia dos molares. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Fala, futuro dentista de sucesso, tudo bom? Meu nome é Bruno de Castro, sou cirurgião dentista e especialista em endodontia e eu trago conteúdo semanalmente aqui no YouTube te ensinando odontologia com a didática mais clara e objetiva. Então não se esquece de se inscrever aqui embaixo, já ativa o sininho para você não perder as próximas aulas, tá? E se você gostar desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar, curte ele aí para o YouTube entregar para mais pessoas, beleza? Bom, então vamos lá. A aula que você vai assistir hoje, ela é uma aula que ela pertence ao curso Academy Dentista de Sucesso, mas hoje você vai assistir essa aula aqui de forma gratuita. A plataforma do Academy Dentista de Sucesso é a plataforma que vai te fazer aprender teoria e prática da odontologia dentro de um ano e fazer você já se destacar desde a graduação. Aqui você tem basicamente todas as matérias da odontologia para você estudar e você vai começar a construir uma rotina de estudo, aprender diversas técnicas para você aplicar na sua rotina, independente se você tem muito ou pouco tempo para estudar, fica tranquilo que aqui você consegue. Você vai ter matérias do ciclo básico, como por exemplo anatomia geral, histologia, embriologia. Você vai ter matérias do ciclo pré-clínico, por exemplo, radiologia, materiais dentários, oclusão e muitas outras. Além disso, vai ter matérias clínico-teórico, como por exemplo endodontia, anestesiologia, cirurgia oral. E ao final de cada módulo, de cada matéria dessa, você tem um questionário, uma avaliação para você ir respondendo, para você ir testando cada vez mais o seu conhecimento ali e ver se você absorveu tudo aquilo. E não acaba por aí. Cada módulo você também tem um resumo em PDF sobre tudo que foi abordado nas aulas daquele módulo. E você também tem a parte prática, como por exemplo aqui, aulas práticas de isolamento absoluto, de anestesia, de endodontia, que é um medão que a galera tem, cirurgia e muitas outras matérias. Além disso, você tem uma comunidade ativa de alunos aqui dentro, você pode postar caso clínico, ajudar outros alunos, tanto dentro da própria plataforma, como num grupo exclusivo no WhatsApp que a gente tem de alunos, que a gente discute caso clínico aqui, a gente entra, conversa, eu mando áudio, ajudo ali na decisão dos diagnósticos, do plano de tratamento, e você tem suporte para dúvida também, tanto aqui nesse grupo, quanto diretamente aqui na aula. Você vem aqui embaixo, aqui na área de comentários, você pode tirar sua dúvida. Então já corre no link que está na descrição aqui para você fazer a sua pré-inscrição para a lista de espera para a próxima turma dessa plataforma que vai te ajudar a dominar a odontologia de uma vez por todas. Então agora que você já conhece o Academy, se você quiser fazer sua pré-inscrição para a oferta exclusiva da próxima turma, clica aqui no link que está na descrição, beleza? E bom, vamos lá para a aula sem mais enrolação. Vamos começar pela visão vestibular. Aqui a gente tem o primeiro molar, o segundo molar superior, com a raiz virada para cima, né? E o primeiro molar e o segundo molar inferior com as raízes para baixo. O primeiro e segundo molar superior e o segundo molar inferior, eles têm algumas características em comum. Primeiro, eles vão ter na visão vestibular o sulco ocluso vestibular. Ocluso vestibular, tá? E ocluso vestibular. Vamos pular o primeiro molar inferior agora, né? Depois eu vou falar sobre ele. Outra coisa que esses dentes vão ter em comum é no finalzinho do sulco, a gente vai ter essa focinha vestibular aqui, ó. Focinha vestibular e focinha vestibular, tá bom? Isso também vai aparecer no primeiro, mas eu vou falar separado. E outra coisa, a oclusal, ela faz uma convergência para o colo. Isso são em todos, tá? A oclusal, ela converge para o colo anatômico. Convergência, sempre convergência, olha só. Ela sempre vai diminuir para o colo. Agora, o primeiro molar inferior, ele tem algumas características únicas. Na vestibular, ele não vai ter um sulco ocluso vestibular só. Ele tem dois. Ele tem um aqui e tem outro aqui. Ele também vai ter aquela focinha e também vai ter a convergência para a oclusal, como para o colo, né? Da oclusal para o colo, como a gente viu nos outros dentes. Lembrando aquilo, né, das raízes, os molares superiores tendem a ter 3 raízes, sendo duas vestibulares e uma palatina, geralmente maior e mais robusta. E os inferiores, eles tendem a ter 2 raízes, uma distal e uma mesial. Uma distal e uma mesial. Simples, né? Então, vamos lá para a nossa visão lingual agora. O que a gente vai ter aqui? Nos primeiros e segundos molares superiores e inferiores, ou seja, em todos os molares, a gente vai ter o sulco ocluso lingual, tá? Que ele vem um sulco da oclusal cortando essa cúspide e vindo para a face lingual em todos os dentes. A gente também vai ter aquela fosseta lingual em todos os dentes aqui nessa região e a convergência da oclusal para o colo. O primeiro molar superior, que é esse aqui, ele tem a convergência distal para o colo até mais acentuada, aqui ó,
Tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer um acesso endodôntico aqui, porque você pode ter um risco muito grande de perfurar isso aqui, porque você vê essa coroa desse tamanho aqui, ó, e você acha que aqui embaixo é quadrado, mas não é, ele é trapezoidal. Então você tem que tomar cuidado, você tem que lembrar disso, porque senão você extravasa a broca nesse sentido aqui, ó, pan e pan, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. O primeiro molar superior, em exclusivo, ele tem uma anatomia única, que é o tubérculo de Carabelli. Na visão lingual, aqui, na porção medial, ele vai ter como se fosse uma outra cúspide, sem ser na face oclusal, é uma cúspidezinha na lingual, e é fazendo o formato do tubérculo de Carabelli, aqui, ó, tá vendo? Tem uma cúspidezinha aqui, ó, fazendo o tubérculo de Carabelli, aqui, ó. Deixa eu desenhar esse tubérculo de Carabelli melhorzinho aqui pra gente. Na visão proximal, gente, a gente vai conseguir enxergar aqui, ó, as raízes vestibulares dos molares superiores, a palatina, as vestibulares sobrepostas, e nos inferiores a gente vê a distal e a mesial lá atrás. A distal e a mesial lá atrás. Então o que a gente vai ter de característica aqui? Em todos os molares, nos primeiros e segundos molares, tanto superior como inferior, a gente vai conseguir enxergar, obviamente, a crista marginal, uma convergência do oclusal para o colo com maior amplitude no terço médio. Olha só, a barriguinha maior no terço médio, em alguns lugares. Barriguinha maior no terço médio. Bom, o primeiro molar superior, que é esse daqui, na visão proximal a gente consegue também ver a projeção do tubérculo de Carabelli, que está aqui. Olha só, no terço médio para cervical desse dente. E aí, tá gostando da aula? Espero que sim. Bom, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aulas, tá bom? E também lembrando que o link para pré-inscrição da próxima turma tá aqui na descrição, beleza? Bom, vamos voltar para a aula. Agora na visão oclusal, que é onde a gente vai ter mais característica nesses dentes. Começando pelo primeiro molar superior. A gente vai começar pelos superiores, né? A gente vai ver que a vestibular e a lingual. Vestibular e lingual convergem para distal. Então a gente vai ver esse desenho aqui, ó, sendo formado. Se a gente tem essa convergência aqui, ela se fecha um pouco mais para distal, a gente já entende que aqui é o lado distal desse dente e aqui é o lado mesial. As proximais, elas convergem para vestibular. Mas isso aqui eu não consigo enxergar muito bem não, mas a ideia do livro é falando que as proximais se convergem nesse sentido, para vestibular. Ele possui 4 cúspides, então a gente tem 1, 2, 3, 4 cúspides. A gente tem aqui 2 sulcos oclusais em formato de gaivotas. A gente vai ver um sulco aqui, ó, aqui e um outro aqui. E eles são separados pela ponte de esmalte. Esse dente ele tem uma ponte de esmalte que une, aqui tá errado, tá gente? Ele une as cúspides disto-vestibular, aqui era disto-vestibular, com a mesio-palatina. E essa ponte de esmalte ela fica aqui, ó, unindo essas duas cúspides. Ele até tem um sulquinho que passa aqui por cima, mas não é tão definido. Além disso, a gente consegue enxergar as cristas marginais, mesial e distal, e uma porçãozinha leve aqui do tubérculo de Carabelli na face lingual. Além disso, a gente consegue enxergar a projeção do sulco ocluso vestibular, ocluso lingual e os oclusos proximais, ocluso distal e ocluso mesial, cortando as cristas. E também os sulcos secundários, em cima das próprias cúspides. Ah, Bruno, e os nomes das cúspides? É só lembrar dos terços. Se aqui eu sei que é mesial, aqui é vestibular, aqui é distal e aqui é palatina, essa cúspide é a palatino mesial. Essa cúspide é a vestíbulo mesial. Essa cúspide é a vestíbulo distal. Essa cúspide é a disto palatino ou palatino distal. Vamos para o segundo molar superior agora, que é esse que está aqui do lado. Ele vai ter aqui, olha só, a vestibular e lingual fazendo aquela convergência para distal. Então isso aqui a gente já mata falando que esse lado é a distal desse dente e esse lado é a mesial. Ele possui de 3 a 4 cúspides, isso varia de pessoa para pessoa. Ele vai ter uma mesio-vestibular, uma disto-vestibular e uma palatina grandona aqui. Às vezes essa palatina é dividida numa outra menorzinha aqui. Ele vai ter um sulco em formato de Y aqui, fazendo isso. Tá? Aqui a gente tem um sulco ocluso mesial, né? Y invertido, né? E a gente vai ter as cristas marginais de um lado e do outro. A gente tem até uma projeção de uns sulcos secundários aqui nas cúspides. Quando ele tem 4 cúspides, a gente vai ter a projeção do sulco ocluso palatino aqui. Igual aqui no primeiro molar, o sulco ocluso palatino.
Primeiro molar inferior, que é esse daqui. A vestibular e lingual convergem para distal. Percebe que isso repete em todos os dentes, né? Essa convergência da vestibular e lingual para distal. Então a gente já consegue entender que aqui é distal desse dente e aqui é mesial. Além disso, as proximais convergem para lingual. Ó, nesse dente não converge para vestibular, converge para lingual. Então a gente já mata, fala que aqui é lingual e aqui é vestibular. Ele possui 5 cúspides, é o único dente que possui 5 cúspides. Uma mesovestibular, uma vestibular, uma distal, uma distolingual e uma mesiolingual. Só seguir as características das faces para nomear isso de acordo com os terços que a gente já aprendeu. O sulco principal dele lembra o desenho de um bonequinho deitado. É o que o pessoal fala, eu não consigo enxergar isso não. Mas aqui as perninhas, aqui o corpo, aqui são os bracinhos e aqui dizem que é uma cabeça. Parece um bonequinho, mas aqui não tem um sulco para fazer essa cabeça aqui, então não teria tudo isso, né? Mas enfim, galera fala, então a gente leva em consideração isso aí. E aí a gente tem também as cristas marginais e os sulcos marginais cortando essas cristas. Aqui o sulco é ocluso mesial e ocluso distal. Ah, Bruno, como que eu localizo a distal do primeiro molar inferior? Essa cúspide grandona aqui na proximal, ela sempre vai estar na distal, tá bom? Então viu uma cúspide na distal... Minto, viu uma cúspide na proximal do dente? Aquela proximal é a distal desse primeiro molar inferior. O primeiro molar inferior é como se fosse o segundo molar inferior, só que com uma cúspide a mais. É como se eu pegasse e colocasse uma cúspide a mais aqui, ó. Pum, transformei ele no primeiro molar inferior. Se eu tirar essa cúspide aqui, ó, né? Se eu for vir aqui e apagar isso aqui, ó, olha só como é que ele se assemelha ao segundo molar, né? Lembra 4 cúspides. Então vamos lá, segundo molar inferior. Ele vai ter a vestibular e lingual, aquela mesma história, convergindo para distal. Então já deduz aqui que aqui é distal e aqui é mesial. As proximais convergem para lingual, Então a gente já deduz que aqui é lingual e aqui é vestibular. Ele possui aqui 4 cúspides, né? Uma mesio-vestibular, uma mesio-lingual, uma disto-lingual e uma vestíbulo distal. Consequentemente, como ele tem 4 cúspides, ele vai ter um sulco em formato de cruz ou em formato de mais. E aí a gente vai ter aqui também as cristas marginais e os sulcos secundários nas cúspides, sobre as cúspides. Gente, para finalizar, para vocês localizarem o lado dos molares, todas as cúspides mesio-vestibulares, né, tanto dos molares superiores, ou seja, mesio-vestibular, essa aqui, ó, cúspides mesio-vestibulares dos superiores e as mesio-vestibulares dos inferiores, elas tendem a ser mais robustas, maiores, mais gordinhas e mais altas. Então isso ajuda muito você a localizar qual que é o lado desse dente. E aí a gente finalizou a aula de anatomia dos molares, espero que você tenha gostado. Eu já fiz outras aulas como essa, tá? Eu vou deixar outros vídeos aqui sugestivos do canal que talvez te interesse, alinhados a essa matéria aí, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, fica com Deus, te vejo na próxima aula. Valeu!